eu adoro falar sobre atividade física, eu adoro falar sobre movimento consciente, eu gosto de levar para cada vez um público maior ainda essa importância e a necessidade da atividade física como um fator preventivo, né? Eu brinco assim, todo mundo sabe os benefícios da atividade física, mas pouca gente sabe se eu fico sem fazer atividade física, o que acontece comigo. Então, se eu perguntar, você sabe o que acontece se você ficar sem escovar os dentes? Todo mundo vai saber responder. E se eu ficar sem atividade física, sem um movimento? O corpo nasceu para estar em movimento. Como diz o ditado, bicicleta parada enferruja. Exatamente. Então, o corpo também é igual. A gente precisa ter muito cuidado e é aí que entra o movimento consciente. A gente se movimentar de maneira consciente, ou seja, parar com essa história de repetir o que o outro está fazendo. Eu busco na internet um movimento que é interessante para aquela pessoa, mas de repente pode ser que para mim aquele movimento não seja interessante. Isso que é o movimento consciente, Walter? Movimento consciente é a atividade física em favor do autoconhecimento. Então, a gente junta o movimento do corporal com me conhecer. Então, hoje a gente já tem estudos comprovados que o movimento feito de maneira consciente, então se eu pensar no joelho que está elevando, eu melhoro e coloco mais intenção naquele movimento. Então toda vez que eu penso no que eu estou fazendo, então eu mando lá um sinal neural, a neuroplasticidade do pensar no que eu estou fazendo, ela melhora, ela deixa com mais eficácia esse movimento. A gente tem muitos estudos hoje, principalmente na região da Escandinávia, lá Suécia, Dinamarca, a gente tem muitos estudos já dizendo o quanto isso melhora a sua eficácia e o seu resultado final, né? Simplesmente eu vou fazer um exercício de musculação, eu sei que eu vou trabalhar peitoral, né? Então, se eu colocar a intenção naquele músculo, com certeza o seu treinamento vai ficar muito melhor. Os resultados vão ser melhores, né? Vão, pensar tanto na ida quanto na volta. Então, a gente está falando aí de... sem usar termos fisiológicos, né? Então vamos pensar que na fase excêntrica, concêntrica do movimento, eu pensar que eu tenho que segurar na volta, porque a ação da gravidade num supino, por exemplo, vai me ajudar a descer. Agora, se eu estiver consciente daquilo, pode ser que eu segure um pouco mais, olhe para o meu punho, perceba meu corpo, perceba se está muito peso, pouco peso. Porque quem determina isso normalmente não é só o personal trainer, é você, né? Se no outro dia eu tá sem condições de andar, por exemplo, você passou do seu limite. Essa história do no pain, no gain, né? Aquela história de se não doer não tem resultado, isso já caiu em desuso há muito tempo. Isso já caiu por terra. Já caiu por terra. A dor muscular do dia seguinte, ou até 48 horas depois, ela é... Normalmente não tem como evitar. Se eu estou muito tempo parado, se eu faço movimento de músculos que eu não mexo, ela vai doer. Se o corpo não está acostumado com aquele tipo de exercício. Exato, o que eu sempre falo, aonde está, me limitei, não foi bom. Então trabalhei perna, eu vou no banheiro e para ir no banheiro, para sentar, eu tenho que me apoiar e na hora de levantar, cara... Então eu exagerei, eu passei um pouco do ponto, eu já sei que no próximo treinamento eu tenho que ou diminuir carga, diminuir repetição, fazer com menos impacto, enfim. Isso é consciência, isso é você ter consciência e não chegar lá e falar, esse é o tipo de exercício que eu quero. Outra coisa que eu fico... Ou seja, você já está abrindo caminho para lesionar, né? Você passou do limite, né? Tudo que passa do limite não é bom, né? Você sabe, Walter, aqui o Edson, um dos cortes mais vistos no nosso podcast o movimento é muito importante no Parkinson e na demência, enfim. Movimento é uma coisa que a gente martela muito aqui, as pessoas assistem e gostam, ou seja, é importante se movimentar. Mas a gente nunca abordou essa questão do movimento consciente. Acho que aquele corte que viralizou foi um corte que eu falei que movimento é vida. É vida. E vida é movimento. Que o ser humano nasceu para se movimentar e para se relacionar. São as duas coisas nós devemos mais buscar o movimento durante a nossa vida. Eu coloco muito o movimento relacionado se a gente começar a fazer um paralelo à nossa vida. Como eu ajo no esporte, na atividade física, provavelmente é a maneira que eu vou agir na minha vida.
Então, se eu tô na atividade física esperando alguém falar o que eu faço, eu só repito, provavelmente eu vou ser assim na minha vida também. A gente precisa de ação, né? E normalmente algumas partes corporais, quando elas são movimentadas, elas me ajudam a ter ação, seja lá para ir atrás da solução de um problema, a buscar um relacionamento, me posicionar num relacionamento, numa reunião, né, me posicionar perante meu chefe, perante a vida, né? Eu brinco que se você não se conhecer, alguém vai te conhecer, né? Ou vai conhecer você por você, e aí isso ferrou. Pelo seu movimento. Aí a gente vai estar na manada, né? Eu falo que eu tinha um grande terapeuta que ele falava assim, a partir do momento que a gente estiver acordado, desperto, para essas coisas, o mundo vai ser muito melhor. Porque a gente faz as coisas normalmente por repetição, né? A gente faz por padrões, a gente faz porque o outro está fazendo e tem resultado. Então, na atividade física acontece muito isso, né? Eu vejo milagres na internet. Treino eficaz de 6 minutos, você treinar 6 minutos, 3 vezes por semana, você vai ficar em forma. É pílula do insucesso, né? Eu falo, porque não tem pílula mágica que vai fazer isso. E outra, a gente precisa trabalhar muito isso, lembrar muito da especificidade. Se a gente está falando aqui de pacientes com Parkinson, demência, obesidade, pacientes, ou idoso, etc. A gente sempre vai ter um maior público. Hoje a gente tem mais de 35% da população é considerado sedentário. Muita gente, você pergunta assim, você faz atividade física? A pessoa fala, faço. Eu levo o meu filho na escola todo dia. Cara, eu concordo, é uma atividade física. Atividade física, segundo o Karpesen, a gente tem o quê? Que é todo movimento que eu faço além do movimento normal. Todo movimento que me gere gasto calórico além do normal. Levar o meu filho a pé na escola é diferente de eu levar de carro. É atividade física. Exercício físico você faz, a pessoa me olha e fala, como assim? Exercício físico é aquilo que você faz de forma regular, com uma intenção. Então, eu vou lá fazer atividade física 3 vezes por semana, musculação, porque eu tenho mais de 50 anos e eu preciso ganhar massa muscular para proteger os meus ossos, então eu preciso de exercício de força.